Fala turma, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite aí pra você que está nos ouvindo. Esse é o canal Android para Cegos e hoje a gente tá com algo bem especial, né? Hoje não é entrevista. O que será que vai ser hoje, hein? Seja bem-vindo ao canal Android para Cegos. Tecnologia, autonomia, entrevistas. No ar, mais um vídeo. Hoje então a gente vai começar o nosso primeiro podcast. Isso aí, podcast do Android para Cegos. Hoje nós estamos aqui com um convidado bem especial que já participou de uma das nossas entrevistas, o Jean. Jean, se apresenta aí pra galera, cara. O pessoal que não te conhece, explica um pouquinho sobre você. Beleza, Victor. Bom, fala galera. Boa tarde, boa noite aí, bom dia para quem estiver ouvindo, no seu horário que você vai ouvir. Primeiramente, eu agradeço mais uma vez o convite aí da galera Android para Cegos. É um prazer estar participando com vocês aí, né? E estreando aí o podcast, né? Não sabia nem que era uma estreia, mas enfim, é um prazerzaço mesmo estar aqui, podendo compartilhar aí um pouquinho de informação, levando até você um pouquinho de informação, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jean Braz, sou engenheiro de software, não construo casa, mas sim software, né, cara? É uma profissão aí que já está em alta há um bom tempo no mercado, né? A gente é responsável aí por fazer softwares que vocês utilizam, né? WhatsApp, Facebook, enfim, o software ele tem aí a participação do engenheiro do software ou o famoso programador que a gente chama, né? Mas por que engenheiro? Porque o engenheiro é aquele cara hoje que a gente não conhece somente, não sabe só programar, né? A gente conhece outras coisas por trás aí, e a gente participa juntamente com uma equipe bastante grande aí, do planejamento, né, de como vai ser esse software até a sua construção final. Por isso aí o nome engenheiro de software. Pô, cara, bacana, tá vendo? Pegamos aí o Jean de surpresa. Eu decidi nem falar pra ele que era uma estreia, mas tá aí, né, cara? Pegando o convidado de surpresa. Legal, você falou que você trabalha, né, como engenheiro de software. Conta pra gente, Jean, cara, do começo. Como foi o seu contato com a programação? Porque se quiser entrar nessa área, vamos evoluir no nosso papo, que eu tenho certeza que a galera vai curtir muito em conhecer a sua história e a sua trajetória. Legal, Victor. Bom, eu sempre, desde pequenininho, né, cara, sempre gostei muito de computador, né? Sempre fui apaixonado por tecnologia. Na verdade, desde criança, né? Eu sempre quis saber como é que funcionavam as coisas. Adorava, como toda criança, aí, desmontar carrinho, tentar montar de novo. Tudo que tinha peça, tudo que tinha parafuso, eu sempre fui apaixonado, assim, né? Sempre gostava de saber, pô, como é que isso aqui foi feito, como é que isso aqui, né, funciona. Então, desde pequenininho, eu sempre gostei. E o meu primeiro contato aí com informática foi quando eu estava aí cursando ainda o ensino fundamental, né? Foi um pessoal lá na escola onde eu estudava e estava oferecendo um curso de informática, aí uma bolsa pra galera. Eu fui contemplado, né? E então, desde então, eu comecei a ter os primeiros contatos. Mas assim, foi um curso técnico, aquele curso mais basicão, Word, Excel, PowerPoint. Cara, na verdade eu sou um pouquinho velho aí, né? Eu tenho já 36 anos, galera, então assim, eu comecei desde a época do Windows 3.11. Acho que muita gente nem ouviu falar o que é o Tem Windows história pra 3.11, né? contar, Windows 3.11, cara, o pessoal sofria, hein? Tem muita coisa. E pra você ter uma ideia, quando eu comecei, não tinha nem leitor de telas direito, né, cara? Eu lembro que quem foi o meu leitor de telas foi o meu professor. Então ele que era o responsável por ler a tela pra mim, né? Tudo que aparecia lá, ele se transformou no meu leitor de telas, ele ia lendo, ia me explicando como fazer. Assim, dizer que eu aprendi muita coisa na época, não aprendi, né? Mas foi muito bom, porque pelo menos com o curso de digitação, galera, eu aprendi a digitar, né?
aprendi a conhecer o teclado, aprendi a imprimir, fiquei encantado quando vi minha primeira impressão, né? Usei o meu primeiro disquete, né? Então foi bem bacana na época. E logo depois disso, acho que depois de uns 2 anos que eu terminei o curso, isso na época eu tinha acho que 13 anos, né? Logo depois eu consegui o meu primeiro computador, né? Então foi muito bacana, porque daí eu peguei todas aquelas anotações que eu fazia em braille lá na aula e tal, e tentava fazer isso no meu computador. Eu nunca, não sei nem porquê, não sei se porque o meu primeiro contato já foi direto com o Windows, então eu nunca gostei do DOSVox, assim, eu ouvia a galera falar, ouvia a galera usar na época, mas eu nunca não sei, parece até uma vergonha assim, mas eu não sei usar o DOSVox, cara. Se você me entregar um DOSVox hoje, eu não sei como usa, nunca aprendi a usar o DOSVox. Pra não dizer que eu não usei nada, como eu falei, né, eu sempre fui muito fução, então quando começou a surgir os primeiros leitores de tela acessível, né? Tinha o JAWS na época, começou a surgir o JAWS aqui, começou a chegar pro Brasil, né? Começou a surgir o Virtual Vision também. Eu comecei a usar esses leitores de tela, né? Que daí eu falei, pô, agora eu vou ter mais independência, eu vou conseguir fazer minhas coisas mais sozinho, né? E era muito engraçado, assim, porque eu abri o Word na época pra usar, e aí você formatava o texto, e eu ficava todo animado. Eu falei, pô, agora eu vou entregar meus trabalhos aí pro professor, e não vou precisar mais entregar em braille, né? Eu vou poder entregar impresso. E aí você formatava, você pensava que tava o leitor de telas pelo menos falava que tava tudo formatado, mas não tava. Era uma loucura, cara. Era assim uma aventura atrás da outra. Você fazia as coisas, não sabia se tinha feito mesmo, porque hora ele conseguia ler, hora ele não lia, né? Era mesmo que utilizava literalmente o computador no escuro, né? Literalmente no escuro. Era bem isso, Victor. Era bem utilizar o computador no escuro, cara. Mas aí eu descobri, né, que depois de um tempo aí, saiu o tal do, acho que é MonityVox, e eu descobri que, aí eu peguei o DOSVox, foi a primeira vez que eu baixei o DOSVox no meu computador, mas eu não sabia usar aquilo. Mas o que eu fiz, né? Usando outros leitores de telas, eu descobri que o DOSVox ele tinha um monte de arquivos lá que eu podia tirar ele, né? Do nada, assim, eu falei, cara, deixa eu tirar esses arquivos aqui, porque esse negócio é tão grande, né? Tem tanto arquivo, deixa eu começar a fuçar nisso aqui. Vamos fazer uma limpeza, parece que tá meio pesado. Exato. Vamos fazer uma limpeza aqui. Os HDs não eram muito grandes, eu falei, gente, mas por que esse monte de arquivo? E eu comecei a arrancar, comecei a fuçar, cara, e eu descobri que eu deixei só os arquivos do MonityVox. Pra não dizer que eu não usei nada de DOSVox, foi a única coisa que eu usei, cara. Mas o meu DOSVox foi meio que personalizado por mim, assim, ele acabou funcionando. Eu não gostava da voz daquela mulher que falava lá, como é que é, DOSVox, acho que ninguém gosta. Voz. Se eu não me engano era Liliane, alguma coisa assim, não lembro. Cara, mas é uma voz muito ruim, muito ruim. Eu não me recordo também. Eu lembro que na época, cara, eu consegui gravar e eu coloquei aquilo lá com a minha voz, cara. Caramba. Aí eu falei, pronto, eu não vou mais precisar ouvir a voz dessa mulher, cara. E aí eu coloquei aquilo com a minha voz e eu consegui fazer funcionar o MonityVox. Então foi muito bacana, assim, porque daí eu tinha basicamente 2 leitores na minha máquina. Eu não tinha 3, porque eu lembro que na época, cara, dava meio que uns conflitos, assim, se você tentasse instalar o Virtual Vision e o JAWS, você não conseguia manter os 2 leitores juntos. Então eu tinha na época o Virtual Vision, que eu gostava mais até do que o JAWS. E tinha o tal do MonityVox. Então quando um parava eu chamava o outro e vice-versa, cara. Era uma loucura que eu fazia, né? Então assim, esse basicamente foi o meu primeiro contato assim, com a informática, né? Mas, por incrível que pareça, cara, quando eu cheguei naquela época fundamental para todo jovem, né? De, e agora, o que eu vou fazer da vida, né? Chegou, pronto. Bateu a faculdade e o vestibular na porta. Cara, o que eu vou arrumar? Então, cara, daí vem a novidade. Eu não fiz informática, cara. Não fiz nada relacionado à informática. Caramba, o que você fez? Conta pra gente. Eu fiz jornalismo, cara. Tava correndo da matemática, né? Certeza. Eu acho que sim. Porque eu gostava de matemática, física. Eu era um dos melhores alunos, cara. Eu não sei porque eu não fiz nada relacionado à informática, cara. Fiz jornalismo. E aí foi bem legal porque na faculdade eu tive o tal do jornalismo online, né, cara? Daí, aí foi muito bacana, porque eu misturava a tecnologia, que eu sempre gostei, né, que é a parte online, vamos escrever para um site, né, juntamente com a parte de pesquisar informação, entrevista, essas coisas que muita gente gosta, né? Então foi bem legal que eu conseguia misturar essas duas áreas.
Mas uma coisa Mas, que é interessante é que todo programador tem que ser escritor também, né? Porque você vai montar um software cru, sem um parágrafo lá, você vai montar um site sem nada. Tem que ser um pouquinho de escritor, né? A gente tem que ter um pouco disso. então, Victor, mas aí vem mais surpresas, né, cara? Porque quando chegou no terceiro ano, eu descobri que eu não gostava de escrever, cara. Caramba! Surpresas. Eu gostava de falar, eu gostava de entrevistar, mas eu não gostava de escrever, cara. Odiava escrever. Eu falei, puta, jornalismo não é pra mim, cara. Mas eu falei, bom, gente, tô no terceiro ano, não vou desperdiçar aí, né? Falta só mais um pra fechar, então vamos terminar isso aqui aos trancos e barrancos. Vamos terminar, vamos pegar só a parte que eu gosto, que é a parte de fazer entrevistas pra TV, alguma coisa assim. Vamos tentar aproveitar isso de alguma forma, né? E aí eu terminei a faculdade, mesmo assim ainda tentei trabalhar um ano na área, consegui um estágio, né? Trabalhei um ano na área aqui pra Unicamp, né? Que muita gente com certeza conhece. Trabalhei um ano aqui na Universidade da Unicamp e cuidando do portal deles, que era um portal de acessibilidade que eles tinham, né, cara? Mas aí, depois de um ano, eu consegui trabalho numa empresa daqui, eu sou da cidade de Campinas, né? Então eu consegui trabalho numa empresa daqui, uma empresa muito grande, por sinal, para trabalhar de fato com tecnologia. Eu entrei na parte de suporte, né? Onde aí eu tinha que conhecer muito bem o Windows, tinha que conhecer muito bem, porque daí eu tinha que ajudar os funcionários que tivessem algum problema, né? Parte ali de atendimento ao cliente interno, né? Exato, cara. Eu fazia Legal, toda essa bacana. parte de atendimento interno pro cliente, né? Fazia todo esse atendimento. Eu falei, bom, gente, não tem mais pra onde correr, essa é a minha área mesmo, acho que eu vou fixar meu pezinho aqui, porque eu percebi que jornalismo não vai rolar, eu gosto disso mesmo. E fiquei nessa empresa, cara, e depois de um tempo, depois de 2, 3 anos nessa empresa, eu comecei a aprimorar os meus conhecimentos, né? Fui fazer outros cursos, fui entender um pouquinho mais o que era programação, o que era programar, né? Aí comecei a fazer os meus primeiros cursos aí, cursos básicos de programação. Mas aí você fez curso técnico, pegou aquele cursinho EAD mais ou menos acessível que você acha na internet, porque hoje em dia a gente tá assim, né? A gente vai pesquisar na internet, que a gente acha que dá pra aproveitar, a gente pega. Não, cara, eu fui pra uma escola mesmo, Sim. né? Eu fui pra uma escola que eu achava que eu precisava de um professor para dar os meus primeiros passos, né? E eu fui para uma escola. Ele era um curso técnico, vamos dizer assim, mas como que funcionava, né? Você podia entrar no módulo específico que você quisesse. Então, assim, como eu não queria rede, não queria nada disso, eu queria só a parte de programação. Então, assim que a galera que estivesse fazendo o curso completo chegasse na parte de programação, eles chamavam os alunos que estivessem inscritos para entrar nesses módulos, né? E foi o que eu fiz. Eu fiz o primeiro módulo. Na verdade, eu não fiz nem programação, cara. Eu fui fazer banco de dados. Eu achava muito bacana, assim, a parte de banco de dados. Eu já tinha estudado um pouco, lido algumas coisas na internet. Fui fazer banco de dados e depois eu acabei fazendo também programação nessa mesma escola. Nesse mesmo esquema, né? Esperar os alunos chegarem nesse módulo e aí eu entrava na turma e fiz a parte de programação. Então, esse foi o meu primeiro passo, né? Caramba, e como que funcionava essa sua interação com esse curso? Porque hoje em dia nas faculdades a gente tem um grande problema, que o cara debate, o professor tá lá na aula, ele se depara com uma pessoa com deficiência, aí vem na cara do cara, putz, o que eu vou arrumar? Como que foi nessa sua escola? O pessoal, eles conseguiram lidar com uma pessoa com deficiência? Victor, eu sempre falo, cara, que assim, esses problemas acontecem porque um pouco também, cara, é por conta da pessoa com deficiência. Concordo. Assim, Concordo. a partir do momento que você se comunica, cara, assim, de fato, a gente só sabe que a pessoa só vai conseguir interagir com a gente se a gente tomar o primeiro passo, se a gente der o primeiro passo. Sim. Então, o conselho que eu dou pra galera, assim, eu sei que é difícil, mas você não precisa ter vergonha. Você tem que chegar no professor. Se você for ficar esperando o professor chegar em você, se você for ficar esperando um outro aluno chegar em você pra te ajudar, pra te auxiliar, cara, vai ser difícil, porque essa pessoa, inicialmente ela tá assustada, ela não sabe como lidar, porque pra ela isso não é uma coisa normal, né? Ela conhece ali o mundo dela, de pessoas, não digo que são mundos diferentes, né? Mas ela tá acostumada com pessoas que enxergam. Então ela não, de fato, ela vai olhar
uma pessoa cega, ela não sabe como fazer, o que ajudar. Então é o que eu sempre falo, assim, preconceito existe, infelizmente existe, né? Graças a Deus tá caindo bastante, mas assim, muito disso também, cara, às vezes não é nem um preconceito, às vezes é a pessoa que não sabe o que fazer para te ajudar. Então cabe a você chegar e pedir essa ajuda, ensinar para a pessoa qual é a melhor forma que ela deve fazer para te ajudar. E eu sempre fiz muito isso, né? Então eu cheguei na escola, eu sempre chamava o professor para conversar. Cara, você tá vendo, eu sou cego, eu preciso disso. Então foi muito bacana porque nesse curso o que eles fizeram? A própria escola se ofereceu, falou, não, a gente vai fazer o seguinte então, a gente vai pegar um dos nossos professores aqui que está se preparando para começar a dar aula e a gente vai pôr ele na sala. Então, à medida que o outro professor estiver na lousa explicando, esse vai estar do seu lado, te dando orientação do que ele está escrevendo na lousa, do que ele está passando, e você vai acompanhando. Então, foi muito bacana por conta disso. Né? Mas veja, Com certeza, ter um aconteceu... diálogo, né? É você chegar pro teu professor e falar, olha, para mim fica melhor eu receber o material por e-mail, tem como fazer isso? É dar alternativas para a pessoa e não esperar que a pessoa tenha um estralo na mente, acenda uma luz divina e fale assim, vai ficar bom para ele desse jeito. É tudo com diálogo. Eu sempre falo que quando você tem um problema, você não tem que levar para a pessoa o problema. Mesma coisa, você tá numa empresa, você tá, sei lá, numa escola, você tem um problema, você não tem que levar para o teu chefe o problema. Você tem que levar para ele já a solução, cara. Então pensa numa solução. Se aquela solução que você pensou vai ser a melhor ou não, aí sim, cabe o cara mais experiente te orientar, falar, não, esse caminho que você está pensando não é o melhor caminho. Vamos tentar assim, vamos tentar dessa forma? Então acho que é assim que você resolve as coisas, né? O problema é fácil levar, agora a gente não tem que levar só problema, a gente tem que levar já também uma possível solução. E é o que eu sempre pensei em fazer, né? Eu acho que isso sempre foi meu, assim. Então, apresentar de fato o problema. Qual que é o problema? Cara, sou cego, preciso de ajuda. Qual que é a solução? Cara, vamos tentar fazer dessa forma, para ver se... Eu sugiro que acho que assim vai dar certo. Se você conseguir fazer isso pra mim, você vai conseguir me ajudar. Ou seja, se você conseguir mandar um material pra mim por e-mail antes, se você conseguir, sei lá, quando tiver um gráfico, alguma coisa, fazer algum desenho com cola, com qualquer coisa, você vai conseguir me ajudar e eu vou conseguir entender essa matéria. Então acho que é muito do diálogo, a gente não pode ficar esperando as coisas chegarem, a gente tem que ir atrás delas, cara. Acho que esse é o grande trunfo aí para que as coisas aconteçam, né, cara? Com certeza, e lembrando que isso, pessoal, não é só na vida de programador não, é em qualquer coisa. Tu vai fazer jornalismo, você tem que ter essa iniciativa, né? Vai cursar inglês, pedagogia, é sempre isso, é sempre você dar o primeiro passo. Hoje em dia o que acontece nas grandes empresas? A empresa tem preconceito em contratar pessoa com deficiência. Não é que a empresa tem preconceito, claro que algumas têm, não vamos generalizar, né? Mas os caras não sabem como lidar. Os caras têm essa obrigação de saber? Claro que não, porque os caras não estão ali todo dia lidando com isso, mas tem que ter pessoas que tomam a iniciativa, chegam no cara e falam, cara, dá pra você contratar ótimas pessoas com deficiência e não é esse monstro que você tá pensando, é você chegar, como o Jean falou, é você já chegar com a solução do problema, você não chegar com mais um problema pra pessoa lidar. A pessoa já tem ali o dia a dia, as dificuldades, você vai trazer mais problema? Exato, então é bem por aí, né? E aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte, né? Então eu entrei nessa escola, né, para fazer os meus primeiros cursos, e eu levei para eles essa proposta, né? A gente chegou nessa proposta que foi muito boa para mim e foi muito boa para eles também, porque eu me tornei um aluno da escola, né? Para eles foi interessante, para os professores foi interessante, porque eles aprenderam bastante, né, sobre leitores de tela, né, como que funcionava, porque então eles não tinham esse conhecimento. E eu saí com ganho, né, cara? Comecei a dar os meus primeiros passos aí no mundo da programação, banco de dados, essas coisas todas. Só que eu percebi que só aquilo pra mim não era suficiente, né? Foi aí que eu decidi, então, fazer a minha faculdade. Aí eu fui fazer aquilo que eu já deveria ter feito antes, que foi análise de sistemas e desenvolvimento de software, né? E aí foi bem legal, porque quando eu entrei na faculdade, eu já conhecia alguma coisa, né? Porque, como eu falei, eu já tinha feito esses cursos anteriormente. Não conhecia tanto assim, mas já tinha aí um conhecimento. Então foi muito mais tranquilo acompanhar as aulas, né? Por talvez já ter tido esse conhecimento, eu não ficava perdido quando o professor passava determinada matéria ali, eu conseguia acompanhar muito bem. Não estou dizendo que você precisa fazer esse curso antes, mas independente se você é cego ou não, é sempre legal, né? Se você tiver a oportunidade,
Ainda mais hoje que a gente tem muito material na internet, muita coisa. É legal, antes de você entrar na faculdade, você já conhecer um pouquinho, né, do que é esse mundo de programador, de como é programar, o que que é, ou pelo menos entender a parte teórica para na faculdade você não sofrer tanto, porque é Os uma caras não vão faculdade. parar uma aula, né? Os caras não vão parar uma aula pra te explicar lá do basicão, infelizmente. Exatamente. E é uma faculdade difícil, né? Uma faculdade difícil não é porque a pessoa é séria, não. É uma faculdade difícil porque as matérias são difíceis, o conteúdo é um curso difícil. Não vou aqui falar pra galera, não, é fácil programar, porque daí eu vou estar mentindo, né? Programar é uma coisa complexa, é uma coisa difícil, mas depois que você aprende, cara, aí torna-se tão fácil como andar de bicicleta, vamos dizer assim, né? É a questão da lógica, né? Depois que você pegou a lógica, acabou. É o que a gente sempre fala, né? Acho que tudo é a questão de lógica. O programador ele tem que ser muito bom em lógica, né? Para daí você conseguir desenvolver o teu código ali e conseguir fazer chegar no teu objetivo final, né? Que é fazer funcionar o teu programa. Mas, Jean, não sei se a sua faculdade é assim, mas geralmente as faculdades, quando vão ensinar programação ou lógica, elas sempre começam com C, com a linguagem C, né? Com você foi a mesma coisa? Você aprendeu lógica com outra linguagem? A mesma coisa, Victor. Eu aprendi usando a linguagem C. Aliás, as minhas aulas de C eram excelentes. Eu tinha um professor muito bom, um professor muito dedicado. Quando ele foi ensinar pra gente árvore, grafos, ele se preocupou em levar o desenho pra mim feito em cola, né, que é aquilo que eu falei pra galera no início, né? Tudo vai do diálogo. Então eu conversei, ele chegou em mim, teve essa preocupação, eu também cheguei nele. Falei, professor, tô vendo aqui que as próximas matérias vão ser isso, isso, isso. Eu tenho uma ideia, não sei se o senhor vai conseguir me ajudar, mas se o senhor puder desenhar isso pra mim, fazer dessa forma. Ele adorou isso e falou, não, pode ficar tranquilo, eu não tenho tempo, mas é bom que a minha mulher faz pedagogia, vou colocar ela pra fazer esses desenhos pra você, fica tranquilo. Colocou até a mulher do professor pra trabalhar. Eu achei até a mulher do professor pra trabalhar. E foi muito bacana, porque ela fez os desenhos assim perfeitos. Ele chegou na aula todo animado com os desenhos, falou pra amigo meu, mostra pra eles aí o desenho, a partir do momento que eu estiver lá na lousa, você vai pegando o desenho correspondente e vai mostrando pra ele. E é legal porque eu tinha um amigo meu que também era cego, fazia faculdade junto comigo, então não era só eu na sala, sozinho ali. Caramba, problemas bacana. E soluções, né, cara? Era um problema e uma solução em dobro. Exatamente, né, cara? Então foi bem legal. Então, a gente falava que era o trio da bagunça, né? Era eu, um outro amigo meu que era cego e um outro que não era cego e que acabava ajudando eu e ele ali quando eu tinha que editar alguma matéria, quando eu tinha que explicar alguma coisa que a gente tava com o desenho na mão. Era esse cara que acabava ajudando a gente aí, explicando pra gente o que o professor tava passando na lousa, ou pegando pelo menos o desenho, né? E o professor também, depois que ele terminasse a gente explicar na lousa, ele sempre chegava na gente, e aí, entenderam? Se sobrava alguma dúvida, ele mesmo sentava ali do nosso lado, tirava essa dúvida. Quando tinha um tempinho, a gente ia mais cedo pra faculdade para tirar alguma dúvida ou outra que ainda restava. Então foi bastante esforço, mas foi bastante legal. Cara, mas chegou algum momento da lógica que você bateu com aquela matéria e você falou, putz, cara, não tô entendendo, não entra na minha cabeça. Comigo foi na parte dos arrais bidimensional. Eu tive muito problema para entender como funciona. Cara, então, eu não sei se como eu falei, né? Não sei se é por eu já ter tido uma experiência antes, feito algum curso antes, sempre estar olhando isso, né? Eu não tive problema, não, cara. Na faculdade foi muito tranquilo, assim, com lógica, não tive nada que batesse assim e eu falar, não tô entendendo isso aqui, né? Eu sempre entendi. Tinha matérias que eu não gostava, né? Qual, por exemplo? Sempre tem, né, cara? Sempre tem. Eu nunca gostei de redes. Me perdoe, meu professor de rede, caso ele esteja ouvindo esse podcast. Um excelente professor, mas eu nunca gostei de redes, cara. Eu sempre fui uma... E hoje eu sofro por isso, viu, galera? Então, você que vai programar aí, é bom você dar um jeitinho de gostar de rede, porque a gente sempre precisa, né, cara? Mas assim, eu sempre sofro. Vamos falar a verdade, redes é complicadinho, né? Eu também tenho esse problema pra entender um pouco dos conceitos, cara. Eu acho uma matéria que você tem que pegar nos mínimos detalhes, porque rede é complicado. Na verdade, assim, pra mim, o que pega não é nem tanto o conceito. Eu até entendo o conceito. O problema é que eu não gosto mesmo, cara. E aí... Por eu não gosto. Cara, sempre quando
quando eu tenho que fazer alguma coisa de redes, aí o pai Google me salva, os grupos me salvam, os amigos me salvam. Já cara, corre no fórum lá do amiguinho pra fazer uma pergunta. Eu fico perdidaço, cara. Não sei quais as possibilidades. Pra não dizer que eu não sei nada de rede, cara, a única coisa que eu consegui fazer de rede sozinho, que eu fiquei super feliz e animado até hoje, foi configurar o meu roteador, cara. O resto... Troquei a senha do Wi-Fi que tá bom demais. Tá bom demais, eu troquei, coloquei segurança aqui, só eu consigo acessar. Nossa, já me considero o cara em rede. Esses dias mesmo, cara, eu tava com um problema porque eu uso uma VM aqui pra programar. E eu queria deixar essa VM com IP fixo, cara. Fiquei uns 5 dias, cara, apanhando disso, não consegui fazer o que eu queria, aí tive que apelar, né? Liguei para um amigo que eu sei que gosta de rede, trabalha com isso, cara. É o seguinte, eu tenho esse problema, cara, e agora eu não tenho a solução. Eu preciso que você me dê a solução porque eu não sei fazer. Mas é assim mesmo. Mas vamos evoluir então um pouquinho nessa conversa. Então você fez essa sua faculdade. E aí, você terminou a faculdade, fez algum estágio? Como é que foi essa sua trajetória? Você conseguiu alguma coisa na área para se especializar? Bom, como eu falei, né, cara, enquanto eu tava fazendo a faculdade, eu ainda tava nessa primeira empresa que eu entrei para trabalhar com a área de suporte. E aí foi bem legal, porque dentro da própria empresa eu busquei a oportunidade, né, aquilo de você não ficar parado nunca, né. Então eles descobriram que eu tinha feito, além do curso de programação, eu tinha feito um curso de banco de dados, né? E eles estavam precisando de alguém lá para trabalhar com banco de dados. Né? Na época eu trabalhei com SQL Server, e aí eu saí dessa área de suporte, onde eu fiquei 7 anos trabalhando, e fui para a área de banco de dados. Só que foi muito legal, porque assim, eu tinha terminado a faculdade, na verdade estava terminando já a faculdade, né, já tinha feito um curso de banco de dados, então já tinha um conhecimento também em banco de dados, além do que eu já estava aprendendo também junto ali na faculdade. E aí surgiu essa oportunidade. Só que eu sempre falei dentro da empresa que eu queria, na verdade mesmo, apesar de gostar muito de banco de dados, eu queria mesmo trabalhar com programação. Mas como eu não tinha vaga, né, eu fui para banco de dados, que era, vamos dizer assim, dentro dessa área de tecnologia, né, era a segunda área que eu queria atuar para entender um pouquinho, porque eu sempre tive esse conceito, né? Eu falava que o pessoal de banco de dados gostava muito de enrolar o programador, e quando eu me tornasse um programador eu não queria ser enrolado por nenhum DBA. Então eu queria conhecer o que fazia um DBA, como que era, porque eu queria trabalhar um pouco na área. Eu não quero depender dele, deixa que eu faço isso aqui. Deixa que eu faço isso aqui. É bem isso. E aí eu fui trabalhar, cara, fiquei 1 ano e meio nessa área, mas sempre buscando oportunidade mesmo na área de programação. E quando eu consegui, aí veio aquela decisão, né, cara? 9 anos já nessa empresa, na primeira empresa onde eu tava, mas aí não teve jeito, né? Surgiu uma vaga numa multinacional daqui de Campinas. Hoje ela é uma multinacional, ela nasceu aqui em Campinas e hoje ela é uma empresa que é muito grande, né, cara, de tecnologia. E aí surgiu vaga lá pra programação. Eu falei, bom, agora chegou minha hora, né? Agora eu vou ter que... Chegou a hora de eu voar. Chegou a hora de eu crescer um pouquinho mais e pra onde eu gosto. Aí conversei com o pessoal da minha primeira empresa, onde eu tava, expliquei o que estava acontecendo, né? Eu falei, gente, não gosto muito daqui, mas não vou ter como mais continuar. Acho que agora é a hora de eu... Foi bom nosso tempo junto, mas tô indo. Foi bom, né? Já aprendi o quanto um DBA enrola um programador. Mas agora eu preciso programar. E entrei, cara. Aí entrei de vez no mundo da programação. Entrei de vez na linguagem Java, né? Que é onde eu acabei me especializando para atuar aí junto dessa empresa, onde eu já vai fazer, o ano que vem, vai fazer 5 anos já, cara. E aí entrei pro mundo Java e comecei a programar, focar mais mesmo, né? Porque não tinha como mais ficar pulando, brincando de banco de dados, não, você tem que focar mesmo, entender de fato uma linguagem, se especializar e aprender de fato ela, para depois você aprender outras e outras e outras, porque a vida é assim, né, cara? Você não pode parar de aprender nunca. Sem falar que tem uma rixa aí no mundo da programação, tenho até certeza que você vai saber o que eu vou falar. É esse pessoal que defende com garras e força a linguagem que é apaixonado. Um é apaixonado em Python, outro é apaixonado em Java. Essa briga que não leva a lugar nenhum, cara. O pessoal tem que saber programar em várias coisas. Não adianta o cara saber Java e não saber PHP. Não adianta saber PHP e não saber o JS.
Victor, eu sempre falo que assim, primeiro você tem que usar aquilo que você gosta, né? É a mesma coisa da briga do tal Android versus iOS, né? Então assim, eu acho que se te atende, se você está usando, se aquilo te deixa feliz, se atende todas as suas necessidades, não importa se você vai usar iOS, se você vai usar Android, se você vai usar até o Windows Phone, cara, sabe? Atendeu a sua necessidade. Foi longe com o Windows Phone. Cara, entendeu? Eu acho assim, você tem que usar aquilo que te atende. Não adianta você ficar... Agora, existem vantagens e desvantagens entre um e outro? É claro que existe. Com certeza. A gente sabe que existe, né? Mas assim, para determinadas coisas você vai precisar do X. E para determinadas coisas você vai precisar do Y. Então, eu acho que assim, essa briga não leva ninguém a nada. Não leva. Eu sempre falo pra galera, você tá usando, tá te atendendo? É isso que você gosta? Então, segue a vida que segue. É lógico que eu tenho coisas que eu prefiro, né? É lógico que eu tenho coisas que eu gosto mais de uma coisa, mais de uma linguagem do que de outra. Mas eu não vou perder amizade com meu amiguinho porque ele não gosta. E a vida que segue. Com certeza. Quando eu precisar da linguagem dele, eu vou perguntar pra ele. Agora, o que eu sempre falo, o programador, ele tem que sim se especializar em uma linguagem. Então, sei lá, se você gosta de PHP, cara, não aprenda PHP. Seja o cara em PHP. Seja especialista. Seja uma referência em PHP. Com certeza. Mas não fique parado também só no PHP. E aí, você não precisa ser um cara em Java. Mas vai conhecer um pouquinho de Java. Vai conhecer um pouquinho de outra linguagem. Pega uma outra linguagem aí que tá na moda, que a galera tá usando. Né? Como você bem citou, o Python. Né? Então, é uma linguagem que eu comecei a aprender ontem, tá? Comecei a aprender ontem, falei, não, vou ter que aprender Python, é uma linguagem que está crescendo bastante, eu quero brincar um pouquinho com inteligência artificial, e é uma linguagem que eu tô vendo aí que a galera tem usado muito para brincar com inteligência artificial, porque tem bastante bibliotecas. É uma linguagem que eu pretendo usar também para a comunidade, por quê? Para quem não sabe, galera, o NVDA ele é todo feito em Python, então se você aprender Python, você pode ser um contribuidor aí do NVDA, você pode desenvolver para o NVDA. Ele tem o código aberto, você pode contribuir, desenvolver novas features, desenvolver os add-ons que a gente fala para o NVDA. Então, esse é o meu objetivo agora. Eu acho assim, né? O programador, ele tem também aquela missão de ajudar, né? E eu gosto muito disso, eu gosto muito de ajudar. Então, não sei quando... Não sei, mas espero que futuramente eu possa estar contribuindo aí com o NVDA, desenvolvendo novas features, ou resolvendo problemas, ajudando de fato a comunidade. Esse é um dos meus objetivos com o Python. Sem falar que é uma grande satisfação, né? Quando você vê aquele sistema, aquele projetinho que você imaginou resolvendo um problema de negócio, né, cara? Porque quando você resolve um problema de negócio, você beneficia milhares de pessoas, centenas de pessoas. Com certeza, Vitor. Com certeza, acho que a missão grande do programador é essa, né? A satisfação, como você bem disse, bem colocou, é muito grande. Você saber que, puxa, eu participei desse projeto, eu ajudei a desenvolver isso. Cara, quando eu entro hoje no site de um dos nossos clientes, que eu já trabalhei, eu fico muito feliz. Falo, isso aqui, ó, tem meu dedo aqui no meio, né? Tem um pouquinho de código meu aqui. É muito legal. Cara, bacana. Então você entrou para essa empresa que você está atualmente, né, desenvolvendo em Java, mas como é que foi essa seleção? Eles te pediram algum código? Como foi? Bom, posso fazer uma mini propaganda aqui? Claro, com certeza, pode sim, deve. Na verdade não é uma mini propaganda, não é uma mini propaganda, tá, galera? É só um recado. A empresa que eu trabalho, hoje, como eu já disse, ela é uma multinacional e ela tem um programa muito bacana, que é um programa chamado Include Day. Então, o que é o programa Include Day? Vou tentar explicar rapidinho para vocês. Essa empresa ela faz um tipo de contratação de forma diferente. Não é aquela contratação convencional, onde ela te chama lá para conversar. Onde você mora, o que você já fez, o que você já trabalhou, como que é, blá 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 blá. Gostei do teu perfil, você está contratado. Não, essa empresa ela contrata da seguinte maneira. Os programadores da própria empresa, a gente desenvolve um mini projetinho, né? E aí a gente faz o seguinte, convoca todo mundo que o RH, né, analisa assim o LinkedIn, hoje não é nem currículo, tá, galera? É o LinkedIn, então quem não tem teu LinkedIn, aproveita, cria lá teu perfil no LinkedIn, porque hoje esse negócio de mandar currículo tá meio que por fora, principalmente nas empresas de tecnologia, né? Papel acabou, cara, hoje a gente não tem mais papel. Graças a Deus, né, cara? Eu sou totalmente contra papel. Eu também, com certeza.
primeiro que eu sou cego, vai ser muito mais difícil eu ler um papel, e segundo, que eu tô contribuindo com a natureza, Com certeza. não tô matando árvore. Eu não pego nem aquelas vias, segunda via de cartão, que eu falo pra galera, não vou pegar isso aqui porque eu não quero matar mais uma árvore, né? Acabou, cara. Eu acho que esse negócio de papel nem deveria ter essas maquininhas. Hoje em dia tem maquininhas modernas, cara, que mandam comprovante por SMS. Acabou isso de papel. Exato, cara. Tomara que, né, fique cada vez mais escasso, cada vez mais extinto, porque a gente precisa de mais árvores e não menos árvores, né, galera? Então, a empresa analisa o LinkedIn do pessoal, né, e aí ele passa por uma primeira pré-seleção, vamos dizer assim, do RH, né, o RH viu lá que você tem um perfil, e aí você é chamado, cara. Só que junto com você vai mais 20, 30, 40, 50, e aí todo mundo entra numa sala, né, e aí é o dia do hackathon que a gente fala, né? O que é esse hackathon? Então a gente tem esse programinha já pré-feito, né? Tem aí, não está inteiramente montado, e a galera que participa desse dia de contratação, o desafio existem várias atividades onde o seu desafio é terminar esse programa. Então você vive um dia, de fato, como um programador. Porque você É uma pressão, né? Eles te obrigam você a pensar. Exato, você vai viver o dia do programador, de fato, né? Porque você vai trabalhar em equipe com pessoas que você não conhece e vocês vão ter que chegar a uma solução. E aí, nesse período, né, nesse dia que você passa lá na empresa, aí sim o RH e os outros programadores, né, gerentes, tudo ali reunido, e aí sim eles estão te observando o teu comportamento, observando como que é o seu desempenho, né, em resolver esse desafio, como que você interage com o teu companheiro que está ali também, e aí no final eles dão um veredito, né, chegam à solução. Galera, gostei de você, gostei. Eles entram em contato depois com todo mundo que participou, dizendo, parabéns, você passou, a vaga é tua, vem aqui, vamos, né. E a mesma coisa então eles fazem, só que daí a empresa resolveu fazer uma coisa chamada de Include Day, que é esse mesmo esquema, né, de contratação, de chamar uma galera lá, só que daí eles só chamam pessoas com deficiência. E aí não importa, né, se é deficiência visual, se enfim, todo tipo de deficiência, a galera se inscreveu, preenchendo aí os requisitos, né, mínimos lá, né, seja um estudante que esteja na faculdade ainda, ou seja um cara que já terminou, preenchendo o que eles consideram de requisitos mínimos, e você pode ser chamado, e aí você vai participar desse dia de desafio, e aí você depois pode ser contratado pela empresa. Então eu participei desse Include Day, da primeira edição que teve, né, consegui passar, e hoje eu auxilio aí a galera, auxilio a empresa, eu participo o que a gente chama de sensei, né? E o sensei é aquele cara que fica ali, porque como o pessoal que participa desse desafio, a gente sabe que a pessoa vai estar nervosa, sabe que ela vai estar ali, para não ter tanta essa pressão que você citou, sempre fica ali um programador do lado, onde a gente não vai explicar para a pessoa como fazer, mas vai tirar uma dúvida ou outra, vai ver, vai tentar dar um auxílio ali para que ela cumpra aquele desafio. A gente não dá a resposta, mas a gente fica ali passando nas mesas, orientando. Galera, tenta esse caminho aqui, aqui tem um material que a gente deixou já pra vocês. Ó, ponto e vírgula ali no final faltando, quem nunca? Ó, ponto e vírgula, né? Faltando. Será que, né? A gente vai dando essa força. Se a galera não entendeu o desafio, né? Porque como eu falei, são desafios que a gente passa ali. Então se a galera não entendeu muito bem o que tem que fazer, a gente explica de novo o desafio. É um dia muito divertido, cara. E hoje eu ajudo o pessoal, né, a desenvolver esses mini projetos, a pensar, né, o que a gente vai dar pra galera desenvolver nesse evento de hoje, né? Pra você ter uma ideia, o nosso último Include Day foi, acho que nós realizamos, se não me engano, no ano passado, e o desafio era a galera conseguir fazer um aplicativo de detectar remédio pelo celular. Então, que bacana, né? Eu Caramba, que massa, falei, cara. Galera, vamos fazer isso aqui, vamos dar esse desafio pra eles, a gente já dá um negocinho pré-pronto. Então você pegava 3 comprimidos, lógico que a gente não detectava qualquer remédio, né? A gente escolheu lá 3 só. E o desafio da galera era terminar de montar o programa para que a hora que você apontasse a câmera pro celular, ele te falava qual comprimido que você mostrou pra câmera, né? Seja sei lá, Anador, qualquer coisa aí, não sei mais os comprimidos aí que a gente usou. Que massa, cara. Era essa a ideia, né, cara? Que massa. Então a E gente deixa eu te sempre perguntar. pensa num desafio e dá pra galera resolver.
Como que tá, cara, pra você hoje, né, ao seu ver, como é que tá o nosso cenário de pessoas com deficiência visual especificamente como programadores? O que você acha? Tem melhorado? Ainda falta crescer muito ainda? Victor, infelizmente, assim, eu noto muito como eu falei, eu tô sempre participando dessas sessões aí na Include Day, né, cara? E, infelizmente, tem cada vez menos pessoas com deficiência visual aparecido para participar desses eventos. Eu lembro que o primeiro, cara, que eu participei, a gente tinha acho que umas 20 pessoas só com deficiência visual, né, participando. E depois disso, esse número foi caindo bastante, assim. Não o número de participantes nosso, porque como eu falei, não é feito só para pessoa com deficiência visual, né? Mas foi caindo bastante, assim. Para você ter uma ideia, eu acho que nos dois últimos, cara, não tinha nenhuma pessoa com deficiência visual ali participando. A gente tinha pessoas com deficiência auditiva, tinha pessoas com autismo, enfim, mas não tinha nenhum deficiente visual nessas duas últimas edições em que eu participei lá junto com a galera, ajudando a equipe técnica do evento, cara. Então, assim, não sei né, se a galera talvez não esteja muito interessada em aprender a programar, não sei o que está acontecendo. Não sei se é porque também a localização da empresa, embora, como eu falei, né, a gente é uma multinacional, então a gente tem escritórios, a matriz dela é aqui em Campinas, né, cara, mas a gente tem também em São Paulo, a gente tem também em BH, né, então, ou seja, tem pelo menos 3 lugares aí onde o pessoal interessado pudesse se inscrever e participar, mas eu tenho notado que, infelizmente, tem caído bastante o número de pessoas com deficiência visual participando, né. Eu acho que também é a falta de informação dessas pessoas, porque infelizmente eu passo isso com vários amigos. A gente toca em programação, mas cego pode programar? Que o pessoal acha que a gente não tem essa capacidade de programar, então acho que é muito falta de informação. Infelizmente, não sei se você já passou por isso, mas quando a gente pesquisa no Google também alguma coisa sobre relação à programação para pessoas com deficiência, a gente encontra artigos assim totalmente desatualizados. Recentemente estava pesquisando sobre Python para pessoa com deficiência, estava querendo encontrar inclusive alguns materiais para eu poder começar a estudar e eu encontrei um fórum de 5 anos atrás, então eu acho que assim também é um pouquinho de falta de informação dessas pessoas e é claro que não tem tanto material também disponível na internet, né? Tem alguns, claro, mas não tem tantos. É que assim, Victor, a dica que eu dou, cara, é você nunca procurar algo específico para pessoa com deficiência. Por quê? O que eu falo hoje, que é específico para pessoa com deficiência, que você tem que saber, é usar o teu leitor de telas. Então isso eu falo para todo mundo. Não importa se você vai querer ser um programador, não importa se você vai trabalhar, sei lá, se você vai ser um professor, se você vai ser um advogado, se você vai ser qualquer coisa, cara, qualquer profissão que você escolher, eu sempre falo isso. A dica que eu dou, assim, eu acho que é uma dica de ouro, assim, que eu deixo pra galera. Conheça muito bem o seu leitor de telas. Seja ele para celular ou seja ele para desktop, para notebook, enfim, cara. Por quê? Você é a pessoa cega, então você que vai utilizar. E o teu leitor de telas, ele é o responsável por extrair aquela informação para você da tela. Ele que é o responsável que vai falar, essa letra tá maiúscula, essa letra tá minúscula, isso aqui tá de tal jeito. Então, assim, você não precisa ser um programador, você não precisa ser um perito, você não precisa saber escrever novas features para o NVDA, né? Implementar novas coisas. Mas saber como usar um mouse do NVDA, como que funciona o mouse do NVDA, como que eu aumento a velocidade, como que eu diminuo, como que eu faço ele ler tal parte da tela, e assim também para o celular, né? Como que eu uso o talkback, né? Como é que eu volto, como é que eu avanço a leitura, como é que eu troco de voz. Isso você tem que saber, porque quando você chegar numa empresa para trabalhar, ou enfim, as outras pessoas não vão conhecer, porque elas não precisam disso. Elas não precisam desse tipo de informação. A gente acaba sempre procurando conhecer aquilo que a gente precisa, né? Então, é aquilo. Agora imagine, se você chegar numa empresa e você não conhecer nem o seu leitor de telas, vai ficar difícil, porque a pessoa que está lá do outro lado, você vai além da deficiência visual, que ela já está um pouco assustada, ela não vai saber nem como te ajudar, porque ela nunca viu o leitor de telas, ela nunca usou. Então, para programação é a mesma coisa. Se você procurar algo específico, você não vai achar. Então, assim, aprenda a usar o teu leitor de telas, aprenda a usar ferramentas que funcionem para você, né? Que, por exemplo, para programar para Python, vamos pegar, já que a gente falou de Python, a gente tem várias ideias que a gente chama, né? Que são lugares onde a gente vai usar para escrever o código, né? Para quem usa, por exemplo, para quem vai escrever o texto, vai usar o Word.
A gente que programa, a gente vai usar outras, a gente não vai usar o Word, a gente vai usar outras ferramentas que a gente chama Mas de é um projeto, né? Guardar o projeto, codificar. Exato, né? Então, o que a gente vai usar? Então, o que funciona hoje que eu posso deixar para vocês? Você pode usar, para quem usa o Windows, né? Você pode usar o VS Code da Microsoft, você pode usar o Eclipse, você pode usar até o bloco de notas você pode usar. Mas o que você tem que saber? Você tem que saber se aquela ferramenta que você escolheu, o teu leitor de telas vai ler e você vai conseguir extrair a informação que você precisa da tela. Você chegou nesse resultado, o que você vai precisar mais? É de um material que não tenha tanta imagem. Isso você vai achar na internet, isso você vai achar em fóruns, isso você vai achar, sabe, tem sites aí que eu não vou indicar porque seria uma propaganda, mas... Pode indicar, não, pode indicar. A gente é bem aberto, porque a gente gosta que o nosso público venha ter conhecimento, porque às vezes, quando a gente fala falta de informação, é falta do coleguinha do lado falar assim, olha, esse material aqui tá legal, pode usar que eu indico. Ó, esse editor aqui, ó, o NetBeans não tá tão legal, usa VS Code. VS Code não tá bom, usa Eclipse. Você tá começando, vai no Notepad++. Então, sinta-se à vontade. O importante pra gente é ajudar a comunidade. Bom, então vamos lá, galera. Não fazendo nenhuma propaganda, mas coisas que eu já utilizei e que pra mim funciona e que são bem legais aí, tá? Então, assim, um site que eu indico, hoje eu não sei o preço aí, porque como eu já sou aluno lá faz tempo, eu acabo pagando um preço um pouquinho diferenciado, porque eles fazem isso mesmo para aluno, e tá certo, é um incentivo, né? Se você já é aluno faz tempo, nada mais justo do que você pagar um pouquinho menos do que quem tá começando, né? Mas, por exemplo, o site da Alura, para mim, hoje é um dos melhores. Por quê? Ele é um material todo em português. Aliás, uma dica de ouro também, não fique preso só no português. Programador, galera, tem que saber inglês, tá? Isso é regra, assim, muito valiosa para a vida. Então, assim, se você for trabalhar com programação, se você for trabalhar na área de tecnologia, inglês é mais do que necessário. É mais do que necessário. Então, você tem que saber inglês. Por exemplo, hoje, só para vocês terem uma ideia, como eu falei, eu trabalho numa empresa onde o nosso foco é desenvolver sites e aplicativos para outras empresas, e hoje eu estou num projeto internacional, né? Um dos nossos clientes é um cliente internacional e eu estou nesse projeto. Então o inglês para mim é fundamental, não só saber ler, quanto falar também, porque eu tenho que falar com esse cliente, a gente tem reuniões e eu tenho que saber inglês, tanto entender quanto falar. Então você que gosta de programação, se você não sabe inglês, a minha primeira dica é: cara, começa agora a aprender inglês, porque você vai precisar disso. Tanto para consumir materiais, porque em português a gente acha muito pouco. Vamos lá. Então, tanto para como eu estava falando, tanto para programar quanto para você consumir material, você vai precisar do inglês. Mas voltando, a Alura, para quem está começando, né, para quem quer começar a conhecer uma nova linguagem, a Alura é um portal muito bacana, porque além do material e as aulas serem todas em português, um negócio que eles fazem que eu acho muito legal é, eles fazem a transcrição daquela aula. Então tudo que o professor explicou aparece também depois escrito. Por que eu acho isso legal? Porque todo o código que o professor mostrou ali, você tem esse código que você pode ver como ele fez, né? E também ir copiando e ir aprendendo com esse código. Então isso eu acho bacana nesse portal. Acho que esse é um trabalho muito bacana que eles fazem. Eles também têm escolas onde você pode ir participar de aulas ao vivo lá, que é a Kaelon. Então acho que é por isso que eles já sabem muito, já atenderam muitas pessoas com deficiência visual. Então eles sabem da nossa necessidade, e por isso eles fazem esse trabalho que eu acho muito legal, muito bacana, né? Então, além da Alura, galera, você tem um monte de apostila aí, tem o próprio site deles, da Kaelon, que eles são um grupo, né? Então eles têm vários sites, você acha material gratuito lá, apostilas gratuitas, para você começar a estudar a programação, para você começar a dar os seus primeiros passos na programação, e são materiais assim extremamente acessíveis, onde você pode começar a aprender a programar. Pô, cara, bacana. Eu já ouvia falar da Alura, também tem você comentou sobre o inglês é muito importante. Tem também a Alura Língua, né? Não sei se você já chegou a utilizar. Não utilizei, é um
um outro foco que eles dão, né? Como eu falei, já o inglês é essencial para o programador, é um outro esquema que eles têm. Mas o meu inglês, cara, eu aprendi muito com apostilas na internet, eu sigo algumas pessoas aí na internet, o Inglês Winner do YouTube, né? Tem várias coisas, English Expert, que são sites aí que eu sigo, pessoas que ensinam inglês. E que tenho o Domínio Inglês, que eu gosto bastante, que é um podcast que você pode ouvir diariamente, ele dá dicas de inglês, ele tem bastante material lá também no site dele. Os cursos também são bem bacanas, todos acessíveis, bem legal, e você pode consumir esse material aí, tanto a parte gratuita que eles disponibilizam, quanto pagando os outros materiais que eles têm, que você vai conseguir aprender inglês também. É essa forma que eu estudo inglês, cara. Hoje o meu inglês está no nível quase avançado, né? Eu consigo falar bem, entender bem e ler, que é essencial para o programador, e também escrever, porque quando você programa, né, a gente sempre aprende em português lá, criar variáveis em português, tal. Mas na vida, galera, no mundo real, na empresa, não vai funcionar assim. Você vai ter que programar e você vai ter que escrever em inglês, porque imagine que esse seu programa futuramente, nem sempre a tua empresa vai estar cuidando. Por exemplo, a gente faz hoje programa para essa empresa, mas futuramente se esse contrato acabar, é outra empresa que vai cuidar. Então você fazendo em inglês, que é a língua universal, todo mundo vai entender o que você escreveu. Todo mundo você não pode chegar lá para um americano e entregar um código para ele com variáveis em português. Já pensou? Exato, que bagunça? Ele não vai entender, né? Então em inglês, como eu falei, é a língua que todo mundo entende e é a língua que todo mundo vai utilizar. Por isso que ele é tão essencial. Além do que a própria sintaxe, né, o próprio comando que a gente vai utilizar ali para programar no dia a dia, ele já é inglês. Então, inglês eu falo que é essencial, cara. Não é nem essencial. Se você quer ser um programador, você tem que saber inglês. Bacana. Cara, então a gente já entendeu bastante da sua história, da sua trajetória. A gente sabe da sua relação com o Java, mas afinal de contas, qual foi o seu primeiro programa que você fez e falou assim, caramba, consegui? Se levantou a mão pra cima e falou assim, até que enfim saiu. Teve algum programa assim? Cara, eu acho que os Hello Worlds da vida sempre é a primeira coisa, né? O Olá Mundo, eu acho que esse fica sempre guardado no coração, né? Você fazer sozinho. Mas eu fiz muita coisa, brinquei muita coisinha, fiz programinhas aí que ele ensinava tabuada, fiz bastante coisinhas. E depois eu comecei a ir, assim, acho que depois o que eu mais gostei de fazer mesmo foi aí já ter participado nessa empresa, entregando projetos, fazendo junto com a galera outros programas, participando ali de funcionalidades para os nossos clientes, né, cara? E isso foi realmente uma coisa muito legal. Bacana, cara. Se eu te pedir para você citar 5 linguagens favoritas de programação, você teria essas 5 linguagens? Ou você fala assim, não, Vitor, eu só curto Java e outra. Ou eu só sei essas 4 aqui, assim, as que você mais gosta de trabalhar, que você utiliza no seu dia a dia? Tenho, cara, tenho sim. Assim, linguagens que eu conheço, na verdade, assim, que eu posso dizer, não, isso aqui eu conheço mesmo, é Java, por enquanto. Mas eu gosto muito, já vi, assim, sei como funciona, não é uma coisa que eu conheço a fundo, né? Mas assim, como eu falei, Python é a minha segunda linguagem agora que eu tô aprendendo, comecei a aprender ontem, então não sei fazer muita coisa ainda, mas... Literalmente foi ontem que você começou a aprender. Literalmente foi ontem, cara. Literalmente. Montei meu material aqui, montei minha máquina virtual, comecei a estudar Python, comecei a fazer meus primeiros Hello Worlds aqui em Python, né, cara? Então assim, Python acho que é uma linguagem que eu tô gostando bastante, não sei se é porque eu tô bem empolgado, mas eu tô gostando bastante. E eu fico fazendo já comparações com o Java, né? Legal, no Java você faz assim, no Python então é assim que você faz. Isso é coisa de programador, a gente faz isso mesmo e é muito mais fácil. Depois que você aprende uma primeira linguagem, pra você aprender as demais é bem mais tranquilo, porque elas se parecem bastante. Questão de adaptação, né? Uma tem ponto e vírgula, a outra não tem. Exato. Uma você usa mais indentação, a outra... com certeza. Cara, mas então, como assim, como que é hoje o seu ambiente aí de trabalho, cara? Que tipo de ferramenta que você utiliza? Como que tá a sua máquina? Porque a gente sabe que máquina de programador é um absurdo, cara, é um absurdo. A minha, por exemplo, olha, é bem complicada. É ideia pra tudo quanto é lado, apesar que eu tenho uma péssima mania, não fazem isso. Eu deixo meus códigos muito mal organizados, tem que melhorar nessa parte. Isso é feio. Comentário, então, no meu, raramente eu coloco um comentário. Isso é muito feio, gente. Não peguem esse mau exemplo. É complicado. Mas você sabe que comentário é uma coisa que a gente também não fica colocando muito não, cara. Se você ficar deixando o código muito comentado, a gente fala que é porque o teu código tá mal escrito. Porque o código bem escrito, ele não precisa de comentário.
Ele é bem legível, a pessoa tem que bater o olho e entender o que você está fazendo. Então, código onde tem muito comentário, cara, a gente considera que ele também não é um código muito bom. Né? O comentário ele é essencial, ele é importante, mas quando realmente for um código muito complexo, por exemplo, no projeto que eu estou, a gente trabalha com muito cálculo. Então, o que às vezes a gente coloca ali no comentário não é nem o código, mas sim a fórmula para quem for ler aquilo depois saber o que foi que a gente fez, né? Mas assim, Vitor, eu gosto muito de trabalhar com máquina virtual. Então, quem olha para minha máquina não fala que eu sou programador, porque ela é toda organizadinha. A minha máquina do dia a dia ela é toda organizadinha, mas aí quando eu abro a minha máquina virtual, daí já começa a bagunça, né? Então, meu ambiente, assim, eu tenho a minha máquina normal, onde eu tenho só o que eu uso mesmo. Eu acho que o que mais de avançado que eu tenho aqui é o Office instalado. Não tem nada de programação. Mas depois aí na minha máquina virtual eu tenho uma máquina virtual que daí é onde eu programo mesmo. Por que eu faço isso, né? Porque na minha máquina virtual é onde eu faço qualquer tipo de coisa sem medo de ter que formatar minha máquina normal depois. Porque se eu fizer alguma coisa muito grave lá, não estou dizendo que programar você vai fazer isso, mas como eu falei, eu sou muito fução, eu gosto muito de entender as coisas. Então eu instalo muita coisa, eu tiro muita coisa, para o Windows não ficar depois muito lento e eu ter que estar formatando a minha máquina normal, eu faço isso tudo na virtual, porque quando que eu ver que ela já não está mais suportando esse estresse que eu causo nela, eu simplesmente vou lá e troco, já tem um arquivo que eu já deixei um backup pronto, eu troco e já está tudo restabelecido de novo. Então isso para mim é muito rápido, eu gosto desse modelo de trabalho, né? Então eu tenho na minha máquina virtual, e na minha máquina virtual, cara, eu tenho o Eclipse, que eu uso para Java, eu tenho o VS Code, que eu uso para Java também, eu uso para JavaScript, para Python, tem o Visual Studio Community, cara, tem uma pancada de coisa lá, acho que eu não lembro tudo que eu tenho, mas tem bastante coisa instalada. Bacana. Então, cara, eu acho que se eu continuar aqui a gente vai ficar até amanhã conversando. Cara, Com certeza. Foi um prazer, cara, conhecer um pouco aí dessa história, conhecer um pouco da sua trajetória, porque eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo incentiva as pessoas. Eu espero que você que esteja aí nos ouvindo se sinta mais confiante e tenha uma motivação maior em começar a programar, porque eu tenho certeza que, assim como vocês, existem outras pessoas mundo afora aí que sonha em criar um programinha, seja para brincar, seja para entrar numa empresa, seja só para suprir as necessidades do dia a dia. Espero que esse podcast te motive a começar, porque o Jean contou a história dele, é uma pessoa que começou do zero, começou com jornalismo, meteu o pé na bunda do jornalismo, foi pra programação. Exato. Porque o pessoal, eles têm uma mania de achar assim, eu tô velho demais, eu não posso começar a programar, mas isso tá totalmente errado, não é assim que funciona. Pra programar não tem idade, você pode começar a qualquer hora, a qualquer momento, sabe? Programar é uma delícia, é uma coisa que eu falo, todo mundo deveria aprender. E uma dica, né, galera? A gente vê que falta bastante mulheres na programação, né? Não sei porque as mulheres não gostam muito e é um incentivo até da empresa onde eu tô para que mais mulheres façam. E uma dica, né, Vitor? Hoje, para você trabalhar nessa área, você não precisa ser necessariamente também um programador. Você pode ir também para a parte de teste, né? Embora os testers também hoje estão tendo que programar, que é fazer o que a gente chama de teste automatizado, porque é aquele teste onde você entra, faz o teste braçal ali de você ter que entrar página por página, ver se está funcionando, ver se o programador não fez nenhuma bobeirinha, ele também está meio que deixando de existir, né? Hoje é tudo você fazer isso de forma automatizada, você programar um pouquinho, é lógico que usando uma linguagem um pouquinho mais robusta, mais né? Próximo da linguagem humana, né? Para que o tester consiga fazer essa automatização e fazer isso de forma muito mais rápida, né? Então, tava comentando sobre o Python já, acho interessante até falar que essa questão você falou do tester, que ele está sendo substituído, e infelizmente pessoal, então a gente não pode ficar parado no tempo, porque esses dias eu li uma matéria que o Python teve um programador, não me recordo o nome, mas que ele desenvolveu um script que faz esses testes automatizados, então ele é um programa incansável que fica procurando falha. Exato. Você precisa testar um formulário, às vezes você tem que preencher 20, 30, 40, 50 campos, e é esse programa que vai fazer isso tudo para você de forma automatizada, né? Muito mais rápido até do que um ser humano.
Cara, show de bola. Vamos finalizar esse podcast, porque como citei, a gente vai ficar até amanhã, porque quando a gente conversa sobre o que a gente gosta, vai longe, né, cara? Dá altas e altas conversas. Eu fico aqui umas 24 horas falando só de programação, porque é muito gostoso. Você falar de tecnologia, ver como funciona, conversar, entender, né? Acho que é muito bacana. Então, assim, se eu posso deixar uma dica para vocês, galera, não se cansem de estudar, procurem sempre o conhecimento, procurem sempre fóruns. A gente tem uma dica, eu tenho mais uma dica para passar para vocês, que a gente tem uma lista, hoje eu participo de uma lista que chama Cegos Programadores. Você pode procurar ela nos grupos do Google aí, chama Cegos Programadores. A gente tem, eu acho que umas 300 pessoas lá cadastradas. Então tem desde pessoas iniciantes a pessoas mais experientes. A gente tem essa lista lá onde você pode participar. Tem eventos que a gente organiza para a galera se reunir, para a galera falar de programação, né? Vai ter um evento agora lá em Florianópolis, que é o EntDV, que é um amigo nosso que organiza esse evento, onde profissionais com deficiência visual que já participam que já estão na área, vai lá contar um pouquinho da experiência, vai lá trocar experiência, vai lá mostrar como que faz, quais os caminhos que elas já fizeram. E pessoas aí renomadas já estiveram lá participando com a gente, como, por exemplo, o Lucas Radaelli, que eu acho que muita gente deve conhecer, que hoje é um ícone, né, cara? É um ícone aí do pessoal. É uma inspiração pra gente, né? Um cara muito, muito bacana, trabalha hoje lá na Google, então é cego, é programador, né, e já levou um pouquinho dessa experiência lá pra gente nesses eventos. Então, assim, galera, tem bastante coisa, e não só participar de eventos específicos, né, como, por exemplo, agora, no dia 30, eu vou dar uma palestra pro pessoal daqui de Campinas, para programadores que estão começando na área. Vou falar um pouquinho sobre acessibilidade, né, o que é programar com acessibilidade, inclusão, enfim, falar desse monte de coisa que a galera não conhece, porque a gente precisa levar esse tipo de informação também. Então, assim, tem vários eventos pra galera participar, várias coisas pra poder fazer. Esse mundo de programação é um mundo bem bacana. Então, você que tá pensando em começar, não pensa, cara. Começa logo, vai aprender. Como eu falei, dei bastante dicas aí de sites onde você pode começar. O canal aqui, o Android para Cegos, é a sua porta de entrada, onde você pode ouvir esse podcast, indicar para os seus amigos, pegar o que eles têm de dicas aqui, e com certeza se você pingar o Victor e a galera aí, eles vão também te dar outras dicas, vão te dar outros canais onde você pode também começar. Então, assim, eu falo que hoje está muito fácil, hoje está muito tranquilo você ter informação, né? Basta você parar de assistir um pouquinho de série aí e ir atrás que você vai achar. Com certeza, a gente tem que dar um puxão de orelha no pessoal, porque o pessoal fica muito atrás de entretenimento e esquece de buscar o conhecimento, né? Que é a chave de tudo. Então, tem conteúdo? Tem. Tá espalhado? Tá. Mas cata e vai juntando. É um quebra-cabeça. Você tem que montar aos poucos. Exato. Jean, deixa as suas redes sociais pra galera te seguir. Às vezes alguém quer tirar alguma dúvida. Se autodivulga aí que você merece, cara. Podcasts fantásticos. Bom, galera, vocês me acham lá no Twitter como JBC5000. Você me acha também no Facebook, mesmo esquema, JBC5000. Muita gente me pergunta, mas por que JBC? Cara, acho que eu peguei as primeiras letras do meu nome e sobrenome e aí resolvi colocar um número e aí caiu nisso. Mas é isso, galera. Tô lá no Facebook também, como Jean Bras Costa, você me acha lá. Então, Facebook, Twitter e LinkedIn também, tô por lá, pode me achar aí. Esses são os meus contatos. Só a galera aparecer que vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês aí, falar um pouquinho mais de programação, dar alguma dica caso vocês estejam precisando. Só que eu sou bem ruim, cara. Eu não ensino do zero, não. A pessoa tem que mostrar que ela correu atrás e não conseguiu achar a informação. Daí eu ajudo. Com certeza. Não vai dar a faca, o queijo e tudo, ensinar a cortar ainda o queijo, né? Tem que mostrar como se faz as coisas. Né? Não pode dar tudo de graça, porque é aquilo lá, né? É tudo que vem de graça, a pessoa não dá valor. Não dá valor. Infelizmente. Então é isso aí, pessoal. Foi um grande prazer aqui estrear esse podcast com o Jean. Tenho certeza que vocês vão curtir. E, tem dica de ouro, viu? Então, se você acompanhou até aqui, você é uma pessoa que merece todas essas dicas de ouro. Então, tá bom? E é isso aí. Até o próximo podcast. E tamo junto. Não se esquece de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Falou! Este foi mais um vídeo do canal Android para Cegos. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.
Android para cegos.